Fala, criativos, tudo bem? Eu sou a Kelly Cadanos. Eu sou o Eugênio Calisto. E eu sou a Rafaela Caçapava. E seja bem-vindo ao nosso BoraCast, o podcast que descomplica a criatividade e traz insights de inovação, tendências, marketing, design e muito mais. E óbvio que o nosso assunto de hoje não podia ser diferente. Inteligência artificial, criatividade. Bora lá? A inteligência artificial está ampliando a nossa criatividade ou ela vai ameaçar a originalidade? Afinal, o que é criar em um mundo onde as máquinas também criam? E essas ferramentas, elas são extensões da mente humana criativa ou atalhos que podem nos deixar dependentes? Para responder todas essas perguntas, ou pelo menos tentar, a gente trouxe o Gabriel Pacher, professor universitário. Seja muito bem-vindo. Eu vou pedir para que você comece se apresentando, explicando quem é você na fila do pão. Opa, beleza. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, então, a todos, né? Eu sou o professor Gabriel Pacher, eu tenho trabalhado aí com projetos, gerenciamento de projetos, mas muito nessa área criativa, que a gente sempre vai analisando aí como é que a gente pode desenvolver projetos de maneira diferente, né? E a IA veio, né? Quando a IA chegou, peraí, que ferramenta e tanto, né? Já nem se discute mais se ela veio para ficar ou não. Perfeito. Não, ela tá aí. Então, assim, foi uma baita oportunidade. Quando surgiu, assim, esse boom, vamos dizer assim, da IA, vamos abraçar esse negócio, né? E aí eu comecei a me especializar, comecei a estudar bastante sobre isso. E confesso que eu tô, assim, abraçado nessa causa. Então, bora para esse papo? Bora! Pache, já começa com uma pergunta. Já foi aquele tempo de discussão entre o limite entre inteligência artificial e, né, se ela veio para ficar ou não. Existe um limite, a verdade existe um limite. Qual é esse limite hoje? É sempre uma pergunta complexa, né? Eu acho que, assim, falar sobre IA, a gente vai filosofar um pouquinho aqui hoje. Eu acho que não tem muito como fugir disso, né? Porque a gente precisa encontrar exatamente onde é que estão essas linhas. Até onde eu posso chegar nessa linha em dizer que é a minha criatividade que está agindo nesse momento, ou será que eu estou automatizando o meu trabalho, estou automatizando esse meu criar para um algoritmo? Né? Então a gente começa a fazer algumas perguntas. Por exemplo, vamos pensar você fazer um prompt. Você vai fazer lá uma solicitação para uma ferramenta de inteligência artificial para gerar uma imagem. Você fez uma primeira descrição porque você tem uma imagem na sua cabeça. Você tem essa ideia do que você quer gerar. Você tem essa ideia do que você quer representar para o usuário. Então você tenta transcrever isso em palavras para que ele crie essa imagem. De quem que é a autoria dessa imagem? Né? Então, assim, aonde que fica essa linha da criatividade em que eu descrevi aquilo que eu queria representar? Talvez me faltasse a habilidade. Talvez me faltasse o potencial de eu conseguir colocar isso na forma de desenho, por exemplo. Então, isso me serviu como uma ferramenta. Agora, e se eu não deixo a minha criatividade agir? Eu só peço uma imagem de uma praia. Entendeu? Eu não tenho uma coisa específica na minha cabeça, eu não tenho uma imagem específica na minha cabeça. Aí de quem que é essa imagem? Então acho que é muito... No episódio passado, a gente estava falando com a Sharon sobre neurociência e ela falou, né, que o nosso cérebro ele se acostuma com aquele caminho, a trilha segura. Sim. Né? E até que ponto a inteligência artificial não acaba virando uma trilha segura em que a gente vai sempre ali, eu vou usar a inteligência artificial para organizar as minhas ideias, quando na verdade a gente já não tá mais sendo criativo, não tá mais tendo ideia, a gente só tá usando como muleta a inteligência artificial. Como separar isso? Perfeito. E eu acho que assim, é muito pessoal essa resposta, né? Não tem como a gente definir aqui, por exemplo, essa é a linha, esse é o ponto, porque depende muito do que você vai utilizar aquela ferramenta, né? Então, assim, vamos utilizar alguns exemplos passados, que a gente passou de algumas revoluções digitais, né? A gente passa por algumas revoluções que a gente pode citar. Então, se a gente pegar... Galera, eu sou da engenharia, então às vezes os meus exemplos vão ser da engenharia, tá? Mas assim, se a gente pegar exemplos da engenharia, uma máquina que surgiu, que foi assim... muito controversa na época foi a calculadora. Se surge a calculadora e as pessoas falam, peraí, você está emborrecendo as pessoas não sabem mais fazer conta. E é verdade, tá? Verdade esse bilhete. Calculadora. Quer abrir a calculadora aqui.
Mas assim, tá, beleza. Talvez as pessoas não saibam fazer conta de cabeça ou elas não consigam mais montar continha. Mas liberou o tempo delas. Hoje você consegue pegar o tempo que ela despenderia para começar a fazer aquela montoeira de cálculo, ela vai usar para resolver o problema. Né? Eu tive um exemplo muito bacana aqui, porque ao chegar aqui no estúdio, eu passei por duas pessoas, eu não sei quem que é, desculpem, né? Mas eu passei por 2 pessoas no corredor ali, e eu, lógico, né, de ouvido, acabei escutando o papo deles, e ele falou, não, porque eu estou procurando uma IA aqui para automatizar a parte do meu Excel, não sei o quê, e ele falou, porque eu estou perdendo muito tempo fazendo planilha. Então, assim, ele quer liberar o tempo dele. É uma ferramenta, tirar de novo. O tempo da operação e da deixar operação, exatamente. Ele tem que usar para ele pensar em coisas que, assim, realmente vão importar. Vamos tirar um pouco dessa carga. Né? Aí vocês me perguntam, até onde vai ser a muleta? Até onde você quiser que ela seja. Perfeito. Então, assim, é muito complexo a gente responder, porque uma maneira talvez mais simples da gente pensar até onde é a tua muleta é você pensar, sem a IA, você cria. Perfeito. Certo? Então, assim, se tirarmos a IA hoje, você continua conseguindo criar? E eu acho que esse limite é o principal ponto, né? Eu lembro que quando a IA surgiu foi o boom, né? O boom, assim, todo mundo queria usar e queria usar até o limite dela, tudo que ela oferecia. Sim. Tanto que hoje a gente já percebe uma certa saturação. Você até usou o exemplo da imagem. Quando a gente vê uma imagem criada por IA, já afasta. No começo não. Isso. Todo mundo queria ter uma imagem editada de inteligência artificial. Mesma coisa com texto, né? Porque Contexto. a gente agora consegue ler e falar, isso aqui foi criado por IA. Exato. Só que agora acho que aí a gente já começa a caminhar para essa resposta aqui. É utilizá-la da forma correta, estratégica, conhecendo os seus limites. Que daí a gente já emenda com a próxima pergunta, que é a questão assim. Então, acho que quando a gente traz IA ou qualquer ferramenta nova, até onde a gente deve testá-la? Né? Existe um limite também desse teste, porque é testando que a gente entende também qual é o limite correto ou não tem esse limite. Exatamente. E assim, eu acho que sempre você tem que tomar muito cuidado com qualquer ferramenta que surge. Né? Então, todas essas ferramentas, elas sempre vão trazer uma polaridade entre quem aceita a ferramenta e quem não aceita, né? Mas você vai ter modos novos de se criar, né? Então, de novo, voltando um pouco para a parte de arte, mas a gente pode esticar isso para tudo, né? Poxa, chegou a máquina fotográfica, tá? Então, assim, nós tínhamos a profissão, os pintores, eles eram as pessoas especializadas a retratar aquela imagem, e eles tentavam retratar da maneira mais fiel possível. Chega uma máquina que, assim, desbanca. Eu sei tirar exatamente com precisão. E aí? Não é uma arte a fotografia? Né? Então, assim, uma boa foto tirada, ela não é uma arte, ela não tem o seu valor. Então, quando a gente começa a ver essas criações que a gente pode fazer com a IA, utilizando ela assim como ferramenta e não como muleta, não utilizando ela como você faz sozinho, e aí eu acho que é até bom a gente discutir um pouco sobre isso, mas assim, utilizando ela como ferramenta, desvaloriza esse texto, desvaloriza essa imagem, desvaloriza essa solução do problema que ela trouxe. E até falando um pouco, momento de desabafo, experiência pessoal, a gente que trabalha com criatividade, principalmente com comunicação, né, a gente entende muito de processo, a gente entende muito de técnica, a gente entende muito, né, dessas... A gente tem o conhecimento técnico, a gente tem teórico, conhecimento, enfim, a expertise. Sim. E aí, às vezes a gente tá ali prestando um serviço, atendendo um cliente, e o cliente fala assim, não, mas eu joguei isso aqui na IA, ó, ficou assim, né, não tá muito melhor. Como que a gente explica pras pessoas? Se alguém se identificou com isso... Toca aqui. Sim, direto. Mas, enfim, como que a gente explica pras pessoas que é isso, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta, mas ela não resolve o problema. Perfeito. Ela não necessariamente é o melhor caminho, o resultado Exatamente. A inteligência artificial, a ferramenta da inteligência artificial, ela é um combinado de 0 e 1. Ela é algoritmo, ela tenta pegar estatisticamente o que ela acha que é o que é de resposta. Mas geralmente não é. Para muitos cenários, falta aquela, a gente pode chamar de intuição, falta aquele toque humano, que tem aquela solução específica que a gente sabe que, se a gente for pelo caminho batido, não vai dar certo. Né? Mas lógico, às vezes é muito difícil porque a gente se depara com uma pessoa que, ela, justamente por não ter esse conhecimento técnico, ela acha que é o caminho batido que vai ser o certo ali. Então é difícil, mas é um difícil muito mais de explicar para aquela pessoa o caminho que a gente tem que seguir de fato, né? Porque talvez ela esteja usando a inteligência artificial como a solucionadora de todos os problemas.
E aí a gente tem um probleminha. E quando a gente pensa também, acho que nessas questões, como a gente usa a IA ao favor da criatividade, né? Eu acho que talvez a gente trouxesse alguns exemplos, pode facilitar, porque não tem como fugir. É como você disse, né? Tinha o pintor, veio o fotógrafo. Não tem como você brigar com essas coisas assim, né? Então, pode chorar, o choro é livre, mas tá aí. Não vai, Exato. a gente não volta, né? Exato. A gente só vai. Então, como é que a gente usa, assim, de forma criativa, né? Porque hoje tem IA pra tudo. Assim, meu Deus do céu, tem IA pra tudo. Então, como é que a gente utiliza, né, assim, pra ganhar essa velocidade, pra tirar tempo operacional, mas explorando isso pra aumentar a nossa criatividade, não pra atrofiar o nosso cérebro, assim. Eu acho que é muito bacana essa introdução que a gente fez aqui, né, só pra gente poder conversar um pouquinho sobre isso. A IA, a gente fala, a IA chegou. A IA chegou tem uns 15, 20 anos. Né? Na verdade, assim, a IA chegou tem um bom tempo. Né? Mas o que acontecia? A acessibilidade para a IA que não existia. Né? E eu acho que a palavra-chave aqui, gente, quando a gente começa a pensar como utilizar isso para o bem, para a criatividade, é a palavra-chave acessibilidade. Hoje a gente tem uma maneira fácil de uma pessoa que às vezes tem uma ideia na cabeça dela tentar transportar isso de uma maneira mais prática, mostrar, tentar levar isso para o mundo. Né? Então, assim, você tem... Vamos pensar nos principais aí, o que bombou, tal do ChatGPT. Né? Então, a gente monta textos com ele, monta lá os benditos prompts que a gente tenta conversar com esse cara. Poxa, se você só pergunta assim, me dá uma resposta lá, me fale sobre filosofia de Platão. Né? Ele vai te escrever um texto baseado em qualquer pesquisa que ele tenha e tudo mais lá. Você vai pegar aquele texto, vai copiar e colar direto no teu blog, porque você queria falar sobre esse assunto. Você não criou nada. Né? Você não incentivou a tua criatividade. Agora, você está com um problema. Vamos pensar design thinking, o famoso, essas plataformas que a gente tem design thinking. Né? Você tem que resolver alguma coisa. Muitas vezes a gente começa a ter que chegar em alguns momentos com nuvem de ideia, alguma coisa assim. Ela pode ser fantástica para isso. Me ajuda aqui. Às vezes deu branco. Eu preciso de algumas ideias para esse caminho. Ou vamos fazer uma análise aqui, SWOT, forças, oportunidades, o que tem fraqueza e tudo mais aqui, para ver se essa ideia realmente está, sabe? Ela funciona mais ali como um colega de trabalho, né? Com quem você bate um papo para ter insight. Eu acho que a gente tem que lidar com ela muito mais, em vez de a gente ficar assustado achando que ela vai substituir a gente, é pensar que ela é um copiloto. Então, assim, a criação da inteligência artificial, usar ela como uma ferramenta, ela vai ser um co-criador. Né? Agora, até onde a gente vai falar que ela está criando, aí, de novo, é uma outra discussão totalmente filosófica, mas a gente tem que utilizar ela como um copiloto. Perfeito. E me diz uma coisa, Paty, uma coisa assim, a gente como profissional, é muito mais fácil da gente ter aquela proatividade, pesquisar, testar, enfim. Trazendo para o âmbito das empresas, o âmbito corporativo, como que um líder, como que uma linha de gestão pode incentivar de uma forma saudável, tanto desde a etapa da seleção das inteligências artificiais, mas também para começar a inserir isso no dia a dia da empresa, de uma equipe, de um colaborador, porque isso pode partir do próprio colaborador. Opa, tive uma ideia, tem uma inteligência aqui, dá pra gente testar. Mas como que isso parte também da própria empresa, esse incentivo e esse cuidado também, porque a gente tem que cuidar. Perfeito. Eu acredito que assim, a gente tem que tomar muito esse cuidado, mas lógico, esse cuidado vem de toda nova tecnologia, a gente sempre teve que tomar esse cuidado. Então, desde quando chegou a internet, cuidado, não é qualquer site que você pega informação, né? Então, a mesma coisa. E gente... Tudo que circula. Exato. Então, assim, não é toda IA que você vai utilizar que vai te dar aquela resposta ideal. Agora, você precisa identificar a tua dor, você precisa identificar onde é que está a sua maior necessidade naquele momento, porque as IAs são especialistas em várias coisas. Né? A gente tem IA para tudo mesmo, igual a Rafa comentou. Né? Então, assim, a gente precisa encontrar qual que é a principal dor daquele cenário, daquela empresa que a gente está analisando, para a gente poder tentar fazer um diagnóstico. Tem muita gente que, e aqui é um grande problema que a gente está enfrentando, eu acho, a pessoa associa a IA com o ChatGPT. Ela acha que é só o ChatGPT que existe. Não, gente, pelo amor de Deus, é muita ferramenta que a gente tem. Pastor, eu queria te perguntar, pensando no aspecto educacional, produção de conhecimento, né, você como professor, quando a gente olha para o cenário do Brasil, né, que a gente tem um país que lê pouco, um país que tem muitas dificuldades assim, em avançar seus níveis, né, educacionais, e aí a gente tem uma dificuldade na produção desse conhecimento por N motivos. Mas aí você tem a inteligência artificial
que está ali à disposição hoje, muito fácil, muito acessada, né? É o que a gente está falando, a gente não tem como lutar contra isso, mas como a gente incentiva a produção desse conhecimento, né? Para que o aluno, o estudante, não fique, né, naquele copia e cola. É um dilema, assim, né? Que o professor ele pode abraçar e deve abraçar as tecnologias, mas ao mesmo tempo garantir que o país continue avançando na produção do seu conhecimento. Perfeito. E pensar assim, né? A gente... Eu não vou denunciar a nossa idade aqui, mas assim, quando eu ia fazer trabalho na escola, não tinha nem internet. Almaço. Era almaço, Barça, isso e aí. vambora. Que humilhação. Aí a gente pula alguns poucos anos, né? Porque eu não sou tão velha assim, mas assim, a gente pula alguns poucos anos, já tem a internet. Então você digita lá no Google, o que acontece? O aluno já tem essa tendência, copiar e colar. Agora ele tem o ChatGPT, que ele não precisa sequer procurar no Google. Perfeito. Ele já consegue com o trabalho formatado no ChatGPT. Inclusive, se você pedir a formatação, vem tudo formatadinho. Se ele fosse um pouquinho espertinho, ele coloca o tom de voz dele ali, o chat que ele escreveria. Bem Então, perguntadinho, tá tudo pronto. E aí como que a gente faz? Exato. Qual é a mágica que a gente tem que fazer? Mas aí a gente vem naquela discussão do seguinte, realmente, vamos utilizar esse exemplo. Então, assim, a gente vem de uma situação em que a gente primeiro pesquisava na Barça, e aí a gente teve uma evolução, vamos marcar aí uns 20 anos, talvez, entre você pesquisar na Barça até você ter... Não querer me entregar a idade, faz uns 20 anos. Respeita, 20 anos. Mas assim, a gente passa num período muito pequeno Barça, de todo 10 mundo anos, sabe vamos que tirar uma Barça. média ali então, vamos... Um período muito pequeno de tempo em que a gente pesquisava na biblioteca, a gente ia na Barça pesquisar numa enciclopédia, a você ter o conhecimento do mundo na palma da tua mão. Literalmente. Sim. Então, assim, a gente tem um smartphone que você consegue acessar o conhecimento que você quiser a qualquer momento. Isso pré-IA ainda, pré-ChatGPT. E depois a gente vem para o ChatGPT que facilita ainda mais a busca desse conhecimento. O que mudou na sala de aula nesse tempo? Nada. Perfeito. Certo? Então, aí que tá o 100 problema. anos, eu acho que não mudou. Exato. Então, assim, não adianta nada a gente tentar achar uma solução se o modelo está engessado sabe? Então, talvez não é a IA o problema. É o modelo engessado que a gente tem hoje. Eu acho que isso é uma coisa que eu bato bastante na tecla. Quem já teve a oportunidade de trabalhar comigo na educação sabe que eu faço muito isso. A gente tem 3 grandes partes que a gente precisa fazer na formação do profissional, que é o cara conseguir o conhecimento, habilidade e atitude, né? O famoso chá do RH. Né? Esquece a parte do ensinar conhecimento para o aluno. Já não se tem mais isso. O conhecimento ele acessa a hora que ele quiser. Então, o papel de uma escola, o papel de uma faculdade não é mais passar conhecimento, já foi isso. O papel é formar. É você fazer com que ele tenha habilidade e a atitude de utilizar desse conhecimento para formar alguma coisa. Então, hoje, não temos que ficar analisando, não é provinha que a gente vai analisar se aquele cara é um profissional bom ou não, é botar um problema. Você chega com um problema pro cara, tá aqui, ó, e resolva. E aí ele vai ter que quebrar bem a cabeça, porque ele precisa encontrar a solução. A gente vai dar a ferramenta, vamos explicar a ferramenta para ele, mas eu preciso resolver esse problema. É menos questão do quadro e mais foco na prática. Ensinar a pensar, né? Exatamente. Perfeito. E aí, se você consegue ensinar essa parte do ensinar a pensar, ensinar essa parte da habilidade, ensinar essa parte da atitude, essa evolução é quase que natural para ele saber utilizar a ferramenta da inteligência artificial. Exato, porque ele vai pensar nas perguntas certas. Nas perguntas certas, perfeito. É isso daí. Ou seja, a sociedade exige cada vez mais a nossa mente estratégica e criativa, né? Isso, e aí eu ia complementar com isso, assim, então que as pessoas têm às vezes esse receio, né, como a gente fala de tomar lugar, enfim, para que mundo vamos, né, que apocalíptico, assim, eu acho que quando, principalmente o chat ficou mais famoso, as pessoas ficaram com uma sensação mesmo de, meu Deus, assim, o que vai ser, né, disso. Mas aí olhando também nesse aspecto da criatividade, quando a gente consegue compilar, né, essa parte artística, cultural. Então, como é que hoje, né, olhando para esse aspecto mais artístico mesmo, ou mais na área criativa, né, as tecnologias, as inteligências artificiais podem ajudar a extrapolar um pouco essa esfera, né, pro lado positivo, assim, que a gente às vezes fica com esse sentimento, essa angústia, mas olhando pro lado positivo, como é que ela vem para ser essa aliada, né? Perfeito. Então, assim, de novo, é uma ferramenta que vai ajudar a gente a ganhar tempo, acima de tudo. Então, muitas vezes você pode ter uma visão do que você quer expor, da sua arte, seja lá uma grande imagem, né, uma música, alguma coisa desse tipo, um vídeo. Você pode gerar pequenos rascunhos.
com essa ferramenta. Então você pode fazer um rascunho, você pode fazer alterações de cor, alterações de som, para você ver o que vai funcionar melhor. Mas é a sua visão que tem que ser o produto final. Então você utiliza dessa ferramenta para você conseguir, de repente, encontrar alternativas que poderia levar uma semana para você estudar as alternativas, você estuda em 15 minutos, 20 minutos. Mas é a sua visão. Você tem que deixar sempre a sua visão ser a que determina, ser o ponto-chave, o ponto final. Digital, né? E a gente ainda está falando principalmente de processos criativos e arte, principalmente, né? A gente consegue ensinar sensibilidade para uma máquina na inteligência artificial? Tipo um mirror, né? Lá, exato. Chupa, Iá! Traz a minha parte. Não, mas essa é uma baita discussão, né? Eu acho que assim, eu nunca vou poder responder com firmeza se a gente vai poder um dia ensinar sensibilidade para a máquina. O que eu posso responder com firmeza hoje é que hoje ela não sabe. Hoje ela não tem essa noção de sensibilidade. Ela consegue imitar muito bem. Ela jamais comporia uma música lá, Caetano Veloso. Não, ela compõe. Aí que tá. Mas o que acontece? Ela imita muito bem a sensibilidade. Por quê? Porque ela tem uma base de dados muito forte para isso. Mas, gente, a IA, ela pode, num texto, falar para você assim, sinto muito pela sua perda. Ela não sabe o que é perder alguém. Ela sabe que aquela frase, naquele contexto, se aplica. Mas ela não tem esse sentimento por trás disso. Ela pode ativar sentimentos nostálgicos em quem ela quiser, porque ela vai pesquisar por maneira estatística. Ela pode pegar a idade da pessoa, pode pegar a região que ela cresceu, a classe que ela acabou se desenvolvendo, e ela pode falar, se eu falar de bolinha de gude, eu vou atingir aquele cara. Mas por quê? Estatística, pura e simples. Mas ela não tem o sentimento da nostalgia. Então, assim, você pode pedir para ela fazer uma poesia sobre saudade, você pode pedir para ela fazer uma música do Caetano. Ela vai fazer, mas estatística, porque ela vai pegar músicas parecidas e ela vai conseguir bolar alguma coisa ali parecida para aquilo. Mas o sentimento não está ali por trás, de verdade. Né? Tem tudo que pode ser explorado, que é isso, né? O sentimento e a parte humana ela é muito imprevisível, quero dizer, nesse sentido de... Exato. Tudo bem, pode serem coisas muito legais, mas a gente nunca vai saber do potencial total do que poderia ter sido. E particular também, porque cada pessoa também tem um histórico, tem uma vivência. Tem que ser uma Exatamente. E uma coisa que eu sempre gosto de comentar sobre o conceito da criação com a IA é que a gente acaba deixando uma das coisas que eu sempre achei muito primordial quando você vai criar alguma coisa. A IA, ela foge de erros. Então a IA é um compilado de 0 e 1 que ela não se permite errar. Ela vai pegar a melhor probabilidade para aquilo dar certo. Gente, errar é uma parte gigantesca da criação. Você aprende muito quando você erra. Então, assim, a IA ela não tem isso ainda, onde a gente vai tentar de uma maneira e você aprende por que aquela maneira não vai dar certo e você tenta na outra e você aprende por que aquela maneira não vai dar certo. Ela consegue criar coisas que vão bombar. Você pode utilizar da IA para fazer uma imagem que você sabe que vai bombar, uma música que vai bombar. Por quê? Porque é estatística. Você vai ver o que funciona. Mas essa produção de conhecimento ou essa criação de arte, ou enfim, de tudo isso que a gente está falando, que eu acho que você atingiu um ponto que é muito rico assim pra gente pensar, né? Que é isso, a gente não erra e não vai aprender e nada do que derivaria aquele erro, aquilo tudo vai ser apagado, né? Exato. Desse processo. E aí também complementando, como é que fica a parte ética, né? Eu sei que é uma discussão gigantesca, assim, né? Nada está definido, tudo está em aberto, mas até pensando nas criações, né? Porque se ela se baseia em dados, em estatística, é porque alguém produziu aquilo. Então, como é que a gente faz, né? Não faz, né, no caso, hoje. Mas isso é uma linha tênue que a gente também vai precisar começar a discutir, né? Porque existe um criativo que deu origem às ideias daquela máquina. Exato. E como a gente discute onde que fica essa linha? Ela é um tema muito complexo que a gente sempre tem que tomar muito cuidado na hora de discutir esse assunto, porque, de fato, você, a partir do momento que você desenvolve alguma coisa, você lança para o mundo de uma maneira ou de outra, sempre existiu aquela primeira discussão de quem que é a arte agora. Então eu fiz o meu bebê e eu joguei ao mundo. De quem que é esse conhecimento agora? Desde que o mundo é mundo, os artistas se utilizam um dos outros para poder criar inspiração. Então você vai estudar as obras daquela área que você gosta para você tentar criar o seu próprio traço.
A IA fez isso numa escala que a gente nunca viu antes. Então, assim, ela tinha acesso a muita coisa. Então, ela conseguiu desenvolver muito melhor do que um humano conseguiria desenvolver nesse conceito de inspirações, né? Então, entra muito forte nessa palavra da ética, assim, porque tem muitas pessoas que podem se sentir roubados, podem se sentir lesados por isso. Como que fica o direito autoral, né? E aí? Exato, porque assim, quando a gente vai fazer, de novo, vamos voltar para o conceito básico de se gerar uma imagem. Eu posso estudar o que eu quiser do jeito que o Eugênio desenha, por exemplo. Eu posso passar 30 anos estudando o jeito que o Eugênio desenha. Não aconselho. Perder tempo. Mas assim, será que eu vou conseguir replicar exatamente o jeito que o Eugênio desenha? Tomara que não. A máquina, ela vai. Né? Então, assim, até que ponto isso está sendo um plágio, está sendo uma cópia ou está sendo só uma inspiração? Né? Então, a ética entra muito nessa jogada, para a gente poder discutir até que ponto a máquina ela está criando, e de novo, eu gosto sempre de lembrar que ela tem que co-criar, porque a gente tem que ajudar ela, a gente tem que dar o prompt, a gente tem que pedir isso para ela. Até que ponto ela estaria co-criando, ou até que ponto ela está copiando de fato. Você pega algumas imagens que se geram, que deu muito bafafá por causa disso. Você tem artista processando porque é tal e qual. Inclusive algumas imagens que copia a assinatura. Sim. Então, assim, você vê a assinatura da pessoa copiada. Quer dizer, não dá nem para esconder de onde foi, né? Você, uma outra oportunidade que a gente teve de conversar, falando até dessas programações de autônomos e tudo mais, né? Que é a pessoa que está atrás, né, dessa tomada de decisão, porque são programadas. Perfeito, perfeito. Então, acho que também pra gente, é claro que é uma parte muito mais filosófica, mas acho que é um momento também da gente refletir sobre isso, né? Então, nessa criação dessa sociedade, desse modo de viver, como que as máquinas vão tomar essas decisões também baseadas no quê, sabe? Eu acho que isso é um ponto muito bacana a gente discutir sobre a ética, no ponto geral disso, né? Como é que a gente ensina a ética? Como é que a gente ensina essa responsabilidade para a máquina? Vocês conhecem o problema do bonde? Já ouviram falar do problema do bonde? O problema do bonde, ele essencialmente é assim. Imagine que você tem 2 trilhos de trem, tá? Então, num trilho do trem você tem uma pessoa amarrada, no outro trilho do trem você tem 5 pessoas amarradas, né? O trem, nesse momento, está indo para esse trilho com 5 pessoas e você tem um poder de tomar essa decisão de puxar uma alavanca e desviar esse trem para desviar para essa uma pessoa. Você puxaria essa alavanca? Sempre foi uma discussão. Quem são essas pessoas? Né? Então, assim... Quais são os posicionamentos? Gente, eu adoro essa pergunta porque sempre tenho respostas diferentes nesse momento, dependendo da área da pessoa. Porque quando eu pergunto pro pessoal das exatas, eles não perguntam quem são as pessoas. Eles falam, uma contra 5. Prático, né? É número. Agora, quando eu pergunto pro pessoal da humanas, mas quem que é? Aquele meu tio que tá me devendo dinheiro? O que é? Vai lá, mas friamente falando, sim, né? Se for olhar a quantidade. Exato. Mas por que eu trago o problema do bonde? Porque hoje a gente tem que treinar a máquina no problema do bonde. Porque hoje, por exemplo, a gente está se caminhando muito para o conceito de carro autônomo. O carro autônomo vai ter que saber como decidir. Então, existem algumas condições... Mas a gente está treinando. Então, você tem um site do MIT muito bacana que ele pede essa ajuda da população. A gente precisa do input humano. Tipo, como é que eu vou treinar a minha máquina? Então, assim, eu falei o problema do bonde, parece, nossa, tão filosófico. Mas, assim, eventualmente você pode chegar num momento em que seu carro autônomo teve problema nos freios. Tem você e mais um passageiro, por exemplo, dentro desse carro autônomo. E só tem 2 opções. Ou bate num poste, ou atropela uma senhorinha que estava na calçada. É um problema do bonde. O que eu faço? O carro, ele precisa proteger as 2 pessoas que estão ali dentro, ou ela precisa proteger a pessoa que estava certa na calçada, por exemplo, porque de repente foi negligência do dono do carro que o freio acabou não tendo esse funcionamento correto. Então, assim, a gente precisa programar isso. E é assustador de você ver as respostas. Então, quando você entra nesses sites... social, assim. Porque você começa a ver umas perguntas que você fala, é óbvio que tem que ser a resposta A. E daí você vê que a maioria selecionou B e você fala, meu Deus do céu, que planeta que eu estou? Uma reflexão humana, né? Mas assim... Se nem humano a gente está conseguindo concordar, imagina. E alguém tem que programar essa máquina. Perfeito. Alguém vai ter que programar essa máquina. Quem que tem esse direito de de fazer essa escolha? Quem que vai ser a pessoa que vai falar, não, eu vou programar para ser a resposta B?
Se nem a gente entra em consenso. Gente, tem algumas respostas que, assim, de verdade, você entra nessa pesquisa, eu juro que eu não lembro, acho que é Moral Machine, máquina moral, basicamente, né? 2 cachorros ou 2 crianças, por exemplo. Aí você fala, é óbvio. Eu vou embora. Essa pergunta, eu queria mais falar sobre Não quero mais brincar. Mas é possível, quando a gente faz essa discussão, a gente vai pirando sobre muitas possibilidades, as mais saudáveis e as mais assustadoras. Sim, com certeza. Principalmente dentro de um, se fosse colocar num comitê, né, de pessoas que estão mais próximas dessas criações. O teu olhar hoje, Paty, isso tá caminhando para onde? Algo mais saudável, algo mais arriscado? Eu acho que a gente... Eu vou complementar, porque nosso tempo tá acabando, daí você já faz um combo onde você enxerga a criatividade no futuro, assim, né? Pra onde tá caminhando e como a criatividade se coloca nesse lugar, sabe? Perfeito. Eu acho que quando a gente fala sobre a criatividade versus IA, que a gente colocou um embate aqui, a gente está discutindo muito se eu vou ter o meu poder de fala ainda em muitos pontos, né? E a gente está caminhando para uma parte boa. Eu visualizo que a gente está caminhando muito para uma parte mais assim humana do que uma parte mais mecanizada. Você começa a se falar, por exemplo, de indústria 5.0, onde se falava que a indústria 4.0 é a automatização de tudo, a indústria 5.0 está colocando o homem no centro disso. A gente está buscando a humanidade de novo. Então, assim, a gente está vendo que, eu automatizei até demais e eu perdi um pouco do que eu precisava daquele input humano, eu precisava dessa visão, dessa pessoa, dessa visão para resolver esse problema. E tem muito disso, tem muito de você, tem o sentimento por trás, tem a tal da intuição, que às vezes a gente nem consegue descrever o que é intuição, mas ela está aqui. A gente tem a bendita intuição e tem o porquê da gente ter essa intuição, né? E a máquina, ela não tem intuição, ela tem um monte de 0 e 1. Ela vai fazer a estatística. Eu, pelo menos. Quem não tem a terapia em dia... Deixa teu arroba para as pessoas que quiserem continuar essa conversa, quiserem, né, ter outras reflexões, aí conta pra gente como elas podem Maravilha. Pode me encontrar Gabriel.Pacher, Instagram, LinkedIn, Maravilha. Pode comunicar comigo lá que a gente troca uma ideia. Show de bola, Maravilha. Paty. A gente agradece por bagunçar a nossa cabeça, deixar mais questões a serem respondidas aqui ainda. Mas acho que é um papo delicioso e que não tenho dúvidas que a gente poderia continuar um tempão aqui, mas vamos continuar na mesa de bar. Maravilha, né? Com certeza. E é isso, né? A gente é energético, café. Sim, energético com vodka. Mas a gente agradece imensamente, né? E agradecemos também a vocês, né? Esse é o nosso BoraCast, que prova mais uma vez que criatividade e tecnologia, elas podem sim, né? Andar lado a lado. E se você curtiu, segue a gente no @Curitiba Mais Criativa, porque nos dias 21, 22 e 23 de abril, a gente vai receber aqui em Curitiba o maior festival de criatividade colaborativo do mundo, o World Creativity Day. E aproveita para compartilhar lá no grupo da família, onde a galera manda bom dia de girassol. Aproveita para mandar um conteúdo legal pra galera. E boas dicas de ferramentas de ar. Isso. Bom, obrigada, Gabriel. Obrigado pelo convite. Agradeço também todo mundo que acompanhou a gente. Até a próxima. Bora, tchau. Tchau. Tchau.